Olá, sejam bem-vindos a 2 em 1 Satanismo em Letras. Hoje vamos abordar um tema que eu escrevi na página do Facebook há quase 10 anos atrás, há 9 anos atrás, que na verdade é um tema do qual parece redundante e irrelevante falar, mas infelizmente não é. Vamos falar sobre o respeito dentro do satanismo. Mas antes disso, eu quero pedir para você para se inscrever no canal, olhar os outros vídeos do canal que tem aqui, seguir a página do Facebook, curtir a página do Facebook, porque é lá que a magia acontece com maior frequência, então vão lá, o link está aqui na descrição. E claro, caso desejem saber quem eu sou, também tem links meus na descrição, tanto de uma parte musical quanto de uma parte oracular. Eu sou tarólogo, então se quiserem meus trabalhos podem falar, e também faço adoçamentos e trabalhos mágicos, então quem quiser interesse é só entrar em contato pelo Instagram ou Facebook na descrição. Jabá feito, vamos lá. Respeito dentro do satanismo. Quando eu digo que parece redundante falar ou devia ser irrelevante, é porque eu me sinto um pouco mal, sabe? Eu me sinto um pouco mal de precisar tocar nesse assunto, porque não é algo que, sabe, devia se estar falando. Era uma coisa que devia ser óbvia, não uma coisa que precisava explanar. Tipo, na Bíblia satânica, beleza, eu entendo explanar assim. Em outros livros sobre satanismo e sobre outras vertentes, eu também entendo desse jeito, sabe? Que você explana. Mas dentro de redes sociais eu acho um absurdo. E por que eu acho um absurdo? Porque é muito claro, o respeito é a base do satanismo, gente. O que certas pessoas têm na cabeça? Não só o respeito a si, o respeito ao próximo. A empatia também é um ponto. Não é porque nós somos egoístas que somos incapazes de sentir empatia. Na verdade, quando entendemos a liberdade do outro, isso já é um sinônimo de empatia. E para entendermos a liberdade do outro, precisamos entender a nossa liberdade também. Então, está tudo interligado. Gente, somos um animal. Isso é o que o satanismo fala. O homem é um animal como qualquer outro, por vezes melhor ou pior do que aqueles que andam sobre 4 patas. Só que o grande diferencial da humanidade é que vivemos em sociedade. Nós precisamos ter noção do ridículo, gente. Precisamos ter noção de que estamos num meio social, em toda uma comunidade de pessoas diferentes, que pensam diferente, que acreditam em coisas diferentes e que amam de formas diferentes. E eu dou um grande destaque nesse último, porque eu já vi satanistas na internet homofóbicos. E eu uso satanistas porque realmente homofobia é uma coisa que não cabe no nosso meio. Desde homofobia, transfobia, machismo, xenofobia e por aí vai. Intolerância religiosa também, porque não é porque o cristianismo nos desrespeita que a gente tem que sair por aí desrespeitando as pessoas. Quer dizer, honestamente, eu não acho que devemos nenhum respeito ao cristianismo como um todo, mas devemos respeito às pessoas que nos dão respeito. Com isso eu quero dizer cristãos, crentes, católicos, islâmicos, muçulmanos e tudo mais. Inclui-se, sim, não os respeitarmos por sua religião. Não, a gente não vai respeitar alguém porque essa pessoa crê em Jesus ou porque essa pessoa crê em Alá. Não, não é esse o ponto. Mas se a pessoa crê, se essa pessoa nos respeita, temos que respeitar essa pessoa. É isso que é viver em sociedade. Aí também tem o grande ponto do satanismo, que é o não viramos a outra face. E sim, nós não viramos a outra face, mas não significa que temos que chegar na voadora com todo mundo. É uma coisa muito clara, é muito direta, é muito óbvia. Nós tratamos mal quem nos trata mal, não simplesmente quem a gente acha que deve ser tratado mal. Aí eu vejo alguns satanistas desde o início, desde iniciantes, neófitos, até uma galera mais velha que já é sacerdote, simplesmente com atitudes que eu chego e penso, cara, como é que essa pessoa tá aí? Como é que essa pessoa tem coragem de se dizer um exemplo de Satã na Terra? Porque Satã, ele já é um ser discriminado por si só, e é hipocrisia, é estupidez você sofrer algo e querer passar isso pra frente. Tipo, notoriamente é o lógico, do tipo, quando nossos pais apanhavam e surravam, eram surrados na infância por nossos avós, eles tendem a querer nos surrar quando nos criam, porque para eles é o normal. Eu também vim de uma geração onde a galera levava surra, mas meus pais eram um pouquinho à frente do seu tempo. Os meus pais, eles realmente pensavam, sofremos isso, não queremos deixar que nosso filho sofra isso. Isso não implica dizer que eu não apanhei. Eu definitivamente apanhei muito quando era pequeno. Mas eu não estou falando de mim aqui. Eu estou falando na questão de respeitarmos uma era, uma mentalidade, uma sociedade. Eu estou falando que não dá para sair por aí e dizer, você é estúpido, você é analfabeto funcional, se é que me entende a referência. Não dá para se chegar, estar apontando o dedo para todo mundo, dizendo é inferior, é inferior, 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 porque isso é soberba, isso é estupidez. Coisas que a gente foge. Isso é simplesmente uma demonstração do quanto você não entendeu a sociedade em que você vive.
A sociedade em que você vive é moldada há séculos, é moldada há milênios com ideologias cristãs, com crenças judaico-cristãs. Você não pode querer que de uma hora para outra pessoas de 50, 60 anos ou 40 anos por aí simplesmente abdiquem de suas crenças enraizadas, de tudo aquilo que eles cresceram acreditando, para simplesmente querer empurrar a sua crença, a sua ciência goela abaixo. Claramente é uma coisa que eles fariam. E se é uma coisa que eles fariam, é uma coisa que nós não fazemos. Os cristãos, os crentes, costumam ser homofóbicos, costumam ser machistas, costumam ser intolerantes religiosos, e a última coisa que o satanista tem que ser é um reflexo disso. Porque existe, sim, uma mitologia, e eu falo uma mitologia não no sentido religioso, mas uma mitologia social, de que satanismo é um oposto do cristianismo. Ele se torna um oposto do cristianismo porque ele renega tudo aquilo que o cristianismo prega. Ou seja, o desrespeito às classes inferiores, a inferiorização da mulher, a necessidade de você seguir um único caminho, o seu pastor, Deus, Jesus, e também, claro, toda aquela coisa que a gente já sabe de você não pode fazer isso, você não pode comer porco, você não pode usar esse tipo de coisa, você não pode ter tatuagens, você não pode fazer SEXO de outras formas que não seja o tradicional. Então, se vocês me entendem, é isso. O satanismo, ele é um oposto a isso, uma oposição a isso. Ele não é uma oposição de crença, ele não é uma coisa invertida, ele não é o cristianismo, só que do ponto de vista de Satã. Satã faz parte da mitologia cristã, então a gente adota um pouco disso, porque faz parte da história do arquétipo. Mas a gente não encarna o oposto do cristianismo, do tipo, o cristianismo prega amor, Deus prega amor, então o Satanás tem que pregar ódio, tem que pregar discórdia, pura discórdia simples e semear sem nenhum propósito. Gente, por favor, né? Satã é discórdia, ele é uma rebeldia, mas ele não é uma rebeldia sem causa. Ele definitivamente tem uma causa. Ou melhor, Satã é a causa. Satã é a liberdade humana. É o ser humano em seu estado mais animalesco, seu estado mais bruto, seu estado mais puro. Ele em si já é uma causa. E como causa, ele abraça todas aquelas que são de minorias. Todas as minorias e tudo aquilo que foi discriminado por toda a cultura judaico-cristã dos últimos milênios e dos últimos séculos. Então, não podemos ser simplesmente o reflexo do que é o cristianismo. Precisamos apenas ser as pessoas que batem de frente com esse sistema. E aí, voltando um pouco ao que eu falei, não seria o satanismo uma oposição ao cristianismo como uma religião, como uma forma de crença. Ele é uma oposição contra o cristianismo e toda essa cultura como uma forma de política. Do tipo, o satanismo está pouco se importando, Satã está pouco se importando se as outras pessoas estão cultuando um falso Deus, estão cultuando um Deus de amor. Se ela quer ser estúpida, se ela quer ser escrava, é a liberdade dela. Satã simplesmente respeita isso. Inclusive, está na Bíblia satânica uma passagem muito parecida quando ele menciona sadomasoquismo. Do tipo de que é uma crueldade você não causar dor a quem está pedindo e quem está dizendo que sente prazer pela dor. Então, essas pessoas, elas são felizes e realizadas, na maior parte das vezes, dentro de suas religiões. Então, não vamos julgá-la por conta disso. Da mesma forma, classes minoritárias, como os grupos LGBT, feministas, a classe negra, a classe de etnias de outras formas, de outros movimentos, como o punk, o gótico, até mesmo o emo, por mais que eu discorde um pouco dos emos, todos esses movimentos de contracultura são abraçados pelo satanismo e por Satã. Até mesmo as religiões afro, o candomblé, a umbanda, não é que ele vai abraçar os orixás, você precisa trabalhar para os orixás, é óbvio que não. O que eu estou dizendo é que ele respeita, ele abraça, ele diz, vocês têm o seu lugar nesse mundo, porque vocês não são hipócritas. Claro, eu acho que tem maçãs podres em todos os lugares, até mesmo no satanismo, como eu citei, existem maçãs podres. Então, não é dentro de um terreiro que isso vai ser diferente. Também lá não é mil maravilhas. Então, o que eu digo é que simplesmente quem não tem respeito, quem não tem noção do que é respeitar, não consegue entender Satã. Não consegue ser um satanista, não consegue ser um luciferiano, não consegue ser agraciado por essas egrégoras, porque essas egrégoras são respeitos ambulantes. Tanto eles são respeitos ambulantes, Satã e Lúcifer, e todas as egrégoras satânicas e infernais, que somos uma oposição ao desrespeito. Se o cristianismo ficasse na dele, se as igrejas ficassem na delas e simplesmente estivessem respeitando nosso espaço, né, nossa sexualidade, nosso visual e nossos ouvidos, né, porque ficar gritando no meio da rua é poluição sonora, mas eles fingem que não. Se elas tivessem respeito, dane-se.
não ia importar nada, sabe? Pra gente, tava nem aí. Mas a igreja assassinou pessoas, a igreja discriminou pessoas. Até hoje, pessoas trans são expulsas de casa por puro fanatismo religioso. Pessoas como eu, pessoas homossexuais, foram muito discriminadas e ainda são muito discriminadas até hoje por conta do fanatismo religioso, por conta do fanatismo que é o cristianismo, que são as religiões judaico-cristãs. No caso, religiões abraâmicas, eu quero dizer, tipo cristianismo, judaísmo e islamismo. As outras, a bruxaria, a Wicca, o candomblé, eles têm mais com o que se importar. Porque, honestamente, se vocês concordam comigo, uma divindade que criou todo o universo não vai estar parando para fiscalizar a vida pessoal do seu ninguém, não é verdade? Do tipo, com quem essa pessoa está se relacionando, o que essa pessoa está comendo, o que essa pessoa está vestindo. Honestamente, divindades e entidades têm muito mais com o que se preocupar do que isso, viu? Você não é a Joaninha do Bosque Azul. Eu nem sei se isso tem sentido, mas tudo. Então, que fique muito claro, eu não estou tirando isso de Bíblia satânica apenas, eu estou falando do satanismo como um todo. Como o arquétipo que Satã é. Satã é rebeldia, ele é oposição. E isso inclui ele ser respeito, porque justamente a sociedade nos impõe muito desrespeito. Crianças são ensinadas de que dois homens não podem ficar juntos. Crianças são ensinadas de que mulheres, meninas, são feitas para construir família, para procriar, para estar na boca do fogão, mesmo que isso seja completamente arcaico. Mas isso ainda existe. Claro, estamos em outros tempos, estamos em 2024, tudo é muito mais progressista. Mas não significa que essas coisas estão extintas. Não. Não significa que essas coisas também não estão por aí destruindo cabeças, limitando pessoas e tirando a liberdade delas. E impondo desrespeito. Então, fique bem claro isso. Satanismo é respeitar, acima de tudo. Se a pessoa não está te fazendo mal, não importa. É a vida dela. Respeite a liberdade que ela tem. Se simplesmente ela está sendo ela mesma e não está te agradando, se afaste dela. Você também não é obrigado a ficar junto. E ela também não é obrigada a ficar junto de alguém que não está gostando dela ser como ela é, né? Então o respeito é a norma aqui dentro. Dentro de qualquer vertente satânica, o respeito é exigência, não é uma opção. Então, caso vocês tenham gostado, curtam aí, como eu já tinha dito lá no jabá do vídeo. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo, aqui na 2 em 1, Satanismo e Letras. Satã abençoe a todos.